bom dia. É muito bom estar na sua companhia aqui na TV Mundi, na TV da Nova Era. Eu queria agradecer você que acompanha o programa Transformação Interior. Muito obrigado de coração. A nossa intenção é sempre passar para você um pouco, de qualidade de vida. A gente faz um tema aqui, você reflete e de repente eu acho que pode te ajudar um pouco na sua vida, a melhorar a sua vida. E é interessante que quem melhora a nossa vida é a gente, Deus deu a vida para a gente cuidar dela, Então somos nós, através de entendimento, de reflexões, nós vamos vivendo, vamos colocando em prática, Como é difícil colocar em prática as coisas, não? Principalmente as coisas boas, é difícil. E falar das coisas boas, hoje eu queria falar que todos nós, sem exceção, temos o lado luz e o lado sombra, Todos nós somos pessoas muito boas e todos nós, de vez em quando, fala a verdade, nós temos um lado, assim, muito ruim, E eu acho que você vai concordar comigo. Existem pessoas muito ruins, não é verdade? Existem pessoas que fazem questão de ser más, fazem questão de fazer confusão, fazem questão de agredir as pessoas. E é interessante que muitas vezes estas pessoas estão do nosso lado, Estão na nossa família, estão muito mais próximo do que a gente pensa, do que a gente imagina. E aí é o grande problema. Como a gente lidar, na convivência com pessoas que mostram muito mais o lado ruim do que o lado bom. No teu trabalho, aquelas pessoas que gostam de puxar o tapete, Aquelas pessoas que parece Judas Iscariotes, São falsas, traidoras. E como a gente na vida, a gente vai conviver com tudo isso? Aqui para nós ficamos chateados, Desiludidos, decepcionados. Isso dá uma certa fraqueza, Dá uma angústia. Porque é interessante que nós não conseguimos mudar as pessoas. É verdade, nós não conseguimos mudar ninguém. Nós só conseguimos, mudar a nós próprios. E aí a gente fica, magoado, chateado, e a gente guarda isso. É toda uma questão de lixo emocional. Mas e o que fazer, com essas pessoas que têm esse lado tão ruim, que demonstram essa sombra, que a gente fica desesperado, a gente não sabe o que fazer. Eu queria falar para você hoje. Vamos entender essas pessoas que, no fundo, são os nossos irmãos. A gente precisa compreender. Na verdade, não existem pessoas más, Essas pessoas que têm atitudes ruins, mas, na verdade, são ignorantes. Ignoram a lei do amor. Ignoram o bem. E acabam atropelando tudo. E acabam complicando as suas vidas. E se você permitir, e se você deixar, acabam embolando a tua vida também. Então, olha que interessante. São pessoas ignorantes que ignoram, o lado do amor. Então, como a gente lidar com elas? É interessante que, na nossa vida de relação, nós temos que sair do nosso ego, daquele personalismo, e nós temos que ir de encontro ao outro. Isso é caridade. Na nossa convivência, na nossa vida de relação, no contato, nós temos que sair do ego. O
O que é sair do ego? Sair daquilo que a gente se julga muitas vezes mais importante do que as outras pessoas. Isso é puro egoísmo, é puro orgulho. E por a gente ser egoísta, orgulhoso, a gente acha que não merece o que nós estamos escutando, aí nós nos melindramos. O que é o melindre? É o amor próprio ferido. Aí nós nos melindramos, nós não aceitamos esses nossos irmãos ignorantes, que ignoram, né, o bem. E aí você se fecha e você, naquele personalismo do seu ego, você diz uma coisa: para cima de mim não. Eu tenho razão. Eu não aceito essa situação. E é interessante que aí nós começam a existir o quê? Os conflitos. Quando nós começamos a entender e a praticar a caridade, nós saímos desse egocentrismo, desse orgulho, e nós então nos abrimos, porque todos nós somos semelhantes. Todos nós temos momentos de luz e momentos de sombra. Então, é muito interessante na nossa convivência, nessa vida de relação, que nós entendamos e compreendamos os nossos irmãos que estão em jornada conosco. São pessoas que muitas vezes ignoram a lei de amor. Só que é interessante que aí a gente relembra os avatares que tiveram aqui conosco, e em especial Jesus, quando ele diz assim: não julgueis, não critiqueis, para não ser julgados, para que não critiquem você. Vamos entender isso. O que ele quis dizer com isso? Quando você lida com os nossos irmãos de jornada, e essas pessoas, por ignorarem a lei de amor, são pessoas que te agridem verbalmente, às vezes até fisicamente, são aquelas pessoas falsas que te apunhalam pelas costas, são as pessoas que traem, né, as outras, são pessoas que você não pode confiar, são pessoas que querem abusar de você, querem te manipular. É claro que tudo isso acontece quando você permite, né? Então, quando você começa a entender a ignorância pelo fato de ignorar a lei do amor, você fica, de uma certa forma, mais previdente, né? Você fica mais atento a essas coisas. E aí o que acontece? Você começa, então, a saber lidar com estas situações. De novo, nós somos semelhantes. Então você se abre, não na questão de disputar com uma pessoa, porque eu tenho razão, você está errado, você é grosso, estúpido. Sabe o que acontece? Quando nós criticamos, quando nós julgamos, nós entramos na energia, essa energia obscura, essa energia negativa. Olha que interessante. Quando julgamos, criticamos, você entra, você se liga nessa ignorância, mesmo que você esteja certo, apesar que o que é certo, o que é o errado. Mas vamos supor que você esteja naquele momento com uma razão. Se você não se abrir para entender e compreender o semelhante, se você começar a dizer assim, eu não aceito, você realmente é uma pessoa lamentável, você começou a julgar, você começou a criticar, você se fechou, você acaba entrando nessa energia dessa ignorância e acaba, né, ficando igual a pessoa. Por esse motivo, um dos avatares, Jesus, disse para nós, não julgueis para não serdes julgados. Olha que interessante. É o trabalho da caridade. A caridade com o outro e com você. Percebe? Então, quando você não julga, você não critica,
você não está entrando na energia do outro, né? Você está mostrando que você tem uma outra energia, que essa energia está vinculada ao amor. Você está saindo, né, do egoísmo, do orgulho, não vai se ferir. Na verdade, você está aberto para entender e compreender os nossos irmãos. Isso não é interessante? É. Bem, nós estamos aqui no programa Transformação Interior. Se você quiser me conhecer, anota o meu site, é o www.transformacãointerior.com.br www.transformacãointerior.com.br. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já. Fica aí.